Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor, e você sabe que toda quarta-feira às 2 horas da tarde eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra para o teu coração através da minha página no Facebook, pr.rodrigosantana com 2N. E hoje eu entrei um pouco tarde, devido à nossa correria, mas entrei agora para liberar uma palavra para a tua alma e tá também abençoando a sua vida. Você que está me assistindo pelo Facebook, Deus te abençoe. Pelo Instagram, daqui a pouco o vídeo vai cair, depois você pode estar entrando no Face que você vai ver a palavra. A galera que está assistindo no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, se compartilha para você continuar sendo edificado pelo meu ministério, beleza? O texto que eu quero ler está lá em Jeremias, capítulo 8, verso 4. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor: cairão os homens e não tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Por que, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, e não falam que é reto. E ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Versículo 9. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Verso 11. Paz, quando não há paz? Envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa envergonhosa é. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Verso 17. Pois eis que enviarei entre vós serpentes, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Eu acho que você já deve ter percebido pelo texto que eu li, que é um texto de juízo. É um texto muito sério, que Deus está falando com o seu povo, e Ele está declarando a apostasia que está acontecendo no meio do povo. O negócio aqui está muito sério, porque a gente percebe que a nação está se desviando dos propósitos e está pegando o gosto da iniquidade. Você vê que o povo se desvia, Deus está dizendo que o povo cai e não quer se levantar. Então esse grau aqui que o povo está vivendo não é um grau só de pecado, é um grau de iniquidade. Você sabe que a iniquidade ela é diferente do pecado, Porque pecar, todos nós pecamos, a gente peca conscientemente e inconscientemente. A diferença do pecado para a iniquidade é que a iniquidade ela é a prática do pecado sem arrependimento. Ela é justamente isso aqui que Deus está dizendo. É o fato da pessoa cair sem ter o desejo de se levantar. Olha o que Deus diz: que o povo se desvia e não quer voltar. O povo peca e não se envergonha daquilo que faz. Então, esse grau aqui de pecado, ele é a iniquidade. Ele é a apostasia, É a iniquidade que consome a mente, que cauteriza a mente, que faz o homem viver na prática do pecado sem ter desejo de arrependimento. Então você percebe que esse texto que eu li, ele é um texto de juízo. Deus está irado com o povo, porque o povo não se arrepende daquilo que faz. O povo não se arrepende e não tem desejo de voltar para o caminho reto. O que é pior, os profetas nesse tempo aqui estão corrompidos. Por que estão corrompidos? Eles estão profetizando paz para Israel. Eles estão profetizando paz para a nação. Só que Deus está dizendo que não iria trazer paz para o povo. Que não era tempo de paz, era tempo de juízo. Então até para profetizar paz eu tenho que ter discernimento. Porque nem sempre Deus está querendo trazer paz. Às vezes Deus está querendo trazer juízo. E o que está acontecendo é que os sacerdotes eles estão escondendo o pecado da população, acobertando os erros da população. Por quê? Porque esse tempo aqui o povo tem que ouvir o quê? A voz de Deus, uma palavra dura, de confronto, de alinhamento, de trazer o povo para Deus. Só que os sacerdotes da época, os sábios da época, os profetas da época, estavam dando base para o povo continuar na prática dos seus erros.
Por isso a necessidade nesse tempo de Deus levantar Jeremias, de Deus levantar esse profeta Jeremias. Nós estamos falando aqui dos primeiros capítulos, o início do ministério profético de Jeremias. Eu estou lendo o capítulo 8. Então você vê a necessidade de Deus chamar esse profeta para o tempo que esse povo está vivendo. Um tempo de apostasia, um tempo de iniquidade. E se o tempo é mau, a palavra que Deus tem para esse tempo é uma palavra de juízo, de conserto, de alinhamento para esse povo que está vivendo em um caminho para longe do propósito de Deus. Então Deus levanta Jeremias e diz que não há paz no meio do povo, que Deus tem vergonha, se sente irado com a maneira como o povo está vivendo, que a palavra que Deus vai vir é palavra de juízo. Olha o que Deus diz no verso 17: porque eis que enviarei entre vós serpentes, contra as quais não há encantamento, e vos morderão. Você percebe literalmente que Deus está irado nesse contexto. Agora, eu não posso interpretar tudo que Deus fala aqui no seu sentido literal. Quando Deus fala que vai enviar serpente aqui, não é que Deus vai literalmente colocar cobras para picar o povo. Não, as serpentes aqui estão representando um povo chamado caldeu, né? Deus está dizendo aqui que vai permitir uma calamidade no meio do povo. Deus vai permitir uma afronta. Deus vai permitir que um exército contrário dos caldeus se levantem para atacar esse povo, para que Israel venha voltar novamente para Deus, venha entender que o caminho que eles estão caminhando é um caminho para longe de Deus. Você percebe? No verso 4 diz que o povo está se desviando e não quer voltar. Ou seja, eles tomaram tanto gostinho do pecado que eles não têm vontade de voltar para o caminho reto. Eles tomaram tanto prazer no mundo, na iniquidade, que eles não têm vontade de caminhar em um caminho de justiça, de retidão. Cuidado com isso, cara. Cuidado. Cuidado, porque você ainda está tendo a oportunidade de o Espírito Santo despertar você. E você ainda está ouvindo a voz de Deus. E Ele está despertando você para você voltar para o caminho. Só que chega uma hora que você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a iniquidade, ela entrou em você de tal maneira, o pecado cauterizou a tua mente de tal maneira que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Cuidado para você não andar na mesma mentalidade que esse povo está andando, a ponto de você se desviar e não querer voltar para o caminho, a ponto de você pecar e não querer reconhecer aquilo que faz, a ponto de você cair e não querer se levantar, porque você passou a tomar gostinho pelo pecado. O mundo se tornou prazeroso e se tornou mais gostoso viver o mundo do que a presença de Deus na sua vida. Sabe? O pecado faz isso. Ele tira você do propósito, ele tira você da presença, ele arranca você do caminho de Deus, ele tira você do altar, ele tira você dos propósitos de Deus. O pecado faz isso. Ele separa você daquilo que vai te levar à eternidade, daquilo que vai te levar para o céu, daquilo que te dá garantia para uma vida com Deus. Então cuidado, porque você ainda tem ouvido a voz de Deus. O Espírito Santo ainda tem falado no teu coração. E se você ainda consegue ser sensível à voz dele, ouça a voz dele. Volta para o caminho. Conserta aquilo que você fez. Endireita a sua vida. Não deixe o pecado criar raízes em você. Porque tem pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo que não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Que o pecado fez ela se tornar surda espiritualmente. Ela não consegue mais distinguir aquilo que é certo do errado, o errado do certo. Ela vive em uma prática de pecado sem desejo de arrependimento. Está como esse povo de Israel aqui, numa contínua apostasia, num período de iniquidade, que só retém aquilo que é engano, que procura viver uma vida de mentira, sabe? Então, qual é a palavra que esse povo precisa, gente? É uma palavra de juízo. Cuidado com o tempo que a gente está vivendo. Porque sabe o que os profetas profetizam no tempo de hoje? Só o amor de Deus, é sua graça, é sua misericórdia. Cuidado com esse tempo,
Porque às vezes nós estamos vivendo uma geração que está pregando muito sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, quando na verdade Deus está vindo aí, já está pronto para chegar nas nuvens com o juízo. Sabe? Na verdade, qualquer pessoa que prega sobre o amor de Deus e não fala sobre a verdade do Deus que transforma, esse amor é mentiroso. Porque o mesmo Deus que vai amar o homem, que perdoa os pecados do homem, é o mesmo Deus que vai condenar as obras dele, seja para o céu ou seja para o inferno. Então eu preciso entender qual o tempo que eu tenho vivido. Cuidado com o tempo que você tem vivido, porque nesse mesmo tempo, os profetas desse tempo aqui estavam profetizando paz para Israel, estavam profetizando uma vida de bem-estar para Israel, estavam profetizando coisas boas para a nação, quando na verdade Deus levanta o profeta Jeremias dizendo paz, paz, quando que não há, quando que terá paz? Não há paz, porque não há paz entre vós, entre eu e os vossos pecados. Você vê que Deus levanta o profeta Jeremias dizendo que não é tempo de paz, que é tempo de juízo. Como é que eu vou perceber que eu estou caminhando em um caminho errado, que eu estou andando por um caminho de iniquidade? É quando eu tenho um conhecimento da palavra. E a palavra me dá o discernimento. Se os meus caminhos estão me levando para perto de Deus, ou se os meus caminhos estão me levando para longe dele. Quais têm sido as minhas escolhas? Qual tem sido o meu caminho? O meu caminho tem sido um caminho que me leva para perto de Deus, ou tem sido um caminho que me leva para longe de Deus? Tem muita gente que está profetizando paz nesse tempo. Tem muita gente que está profetizando, virão dias melhores, virão dias maravilhosos. Olha, é o tempo de Deus na tua vida, é prosperidade, paz, é o tempo da bênção, é o tempo da vitória. Olha, Deus está satisfeito com a maneira como você está vivendo. Como é que Deus vai ficar satisfeito com a forma como você vive, se você não consegue nem se arrepender daquilo que você faz? Deus pode amar você da forma como você é, mas Deus rejeita a prática dos seus pecados, sabe? Não há alegria no coração de Deus naquele que peca e não tem desejo de mudança, cara. Isso é iniquidade, isso é prática de pecado sem arrependimento, é queda sem vontade de se levantar, a natureza pecaminosa dominando a sua vida. Deus não tem prazer nisso. Não há alegria no coração de Deus quando o homem cai, quando o homem vive na prática do pecado e não se arrepende. E o que é pior, sacerdotes e profetas que estão escondendo, acobertando esse tipo de pecado. As pessoas acham que estão vivendo uma vida para perto de Deus, quando na verdade o pecado está distanciando ela, né? O próprio texto diz: eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam nisso, se eles estão rejeitando a palavra do Senhor? Se rejeita a palavra, não tem sabedoria. Porque a sabedoria não está em você viver pela tua vontade. A sabedoria não está em você viver pelos teus desejos. A sabedoria está em você viver pela palavra de Deus. Então, a gente percebe aqui que Deus vai trazer juízo, que Deus está irado, que Deus quer fazer justiça, e que Deus também ele vai cobrar dos profetas que profetizam paz, quando na verdade não há paz. Que você possa guardar essa palavra, que você possa se voltar para Deus, que você possa se firmar diante do tempo que você tem vivido, e que nada venha tirar a esperança do teu coração de salvação em Cristo Jesus. Fica firme, Jesus está voltando, a porta do céu continua sendo estreita e não há graça para aqueles que não vivem uma vida de arrependimento. Não há graça que possa te salvar se você não tiver um arrependimento verdadeiro. Cuidado com essa graça barata, que muita gente está profetizando, dizendo que não há mais pecado e que você está salvo. Está salvo não, meu amigo. Aquele que não luta pela sua salvação até o final, aquele que não luta até a morte, não é digno de receber a coroa da salvação. Fica firme com Jesus, eu continuo firme daqui, você luta daí, eu luto daqui, e em breve Jesus está voltando para buscar a igreja.